Pois bem, como já foi dito, né? Houve um imprevisto, mas Deus sabe de tudo. Romanos 8 vai dizer: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus. Então, eu me chamo Feliciano, né? Acho que a maioria das pessoas me conhece. Esse biênio estou sendo coordenador, sou servo do Grupo de Oração Sal e Luz, e esse tempo estou na coordenação do grupo. Sou casado com a Vanielle. Temos 2 filhos, a Isabela e o João Emílio. E Deus me chamou esse tempo para a coordenação. E na experiência de amor, como lá na primeira pregação que eu estava aqui, vi meu testemunho, eu comecei a ter amor por esse Deus. E hoje vou falar de um Deus que se torna Senhor de nossas vidas, como eu falava no começo da oração. Quando alguém nos favorece tanto. E tem pessoas que não gostam de favores, irmão. Então, interessante, tem uns vizinhos que não gostam de ter coisa emprestada, porque sabe que quando empresta, gera na alma da gente algo que tem que repor. É por isso que tem pessoas que só quer pagar, não quer nada emprestado, não quer nada dado. Porque sabe, se receber, vai gerar um sentimento na alma que dinheiro nenhum paga. E é esse sentimento que a experiência de Deus gera em nosso coração. Só tem um jeito de pagar, é doando a vida. E quando isso acontece, esse Deus que um dia nasceu em mim, que eu conheci o seu amor, esse amor quebrou o muro que nos separava, eu comecei a ter relação com eles, isso, eu começo a ter relação com o próximo, eu começo a ter uma vida nova com a sociedade, a minha vida muda. Eu descubro que isso aconteceu porque eu recebi a fé e me converti, que sem fé ninguém consegue agradar a Deus, e a fé, ela limpa os nossos olhos, nossa visão, e eu começo a ver o Senhor. Então, eu entendo que todo aquele processo que aconteceu na minha vida foi no Senhor. E aí, nasce na minha vida o senhorio de Jesus. É tanto que em Romanos 8 vai dizer assim, ó, nós não temos mais dívida com o Espírito, ou com a carne, mas nós temos dívida com o Espírito. A partir do momento que eu passo por essa experiência, a minha dívida é com o Senhor, não é mais com a carne. Amém, amados? Isso se chama senhorio de Jesus. Saber ser amado por Deus, entender que as escolhas erradas que levam a pecar afastam o coração das pessoas, impedindo de buscar atitudes e escolhas novas. Na cruz, Jesus conquistou a todos com seu sangue e a cada um. Lembra a música lá? Quem podia imaginar que aquela cruz... Aqui. O Novo Testamento apresenta Jesus como o Senhor, pois ele tem domínio sobre a natureza, sobre as doenças, os demônios, a morte, o pecado. Senhor é aquele que tem direito e autoridade sobre tudo. Então, quando Deus faz isso tudo em nossas vidas, nos compra, nos dá vida, nos transforma, nos liberta, nos mostra caminho, ele se torna nosso Senhor. Por quê? Porque ele tem direito de nossa vida em tudo. Antes, por que antes nós não se doávamos ao Senhor? Porque nós ainda tinha um muro que separava, nós não tínhamos entendimento ainda. Então, a partir quando esse amor vai gerando na minha vida, vidas novas. E aí, irmãos, eu tive muitas batalhas, ainda tenho na vida. Eu sou agricultor. E não é fácil trabalhar na agricultura. É sol quente. O pessoal diz assim, e aí, tá fazendo calor? Eu digo, eu nem sei, porque eu trabalho no sol quente. E eu fui vendo que quando eu comecei a colocar Jesus como Senhor da minha vida, o tanto que ele foi me abençoando, quanto ele foi me protegendo, quanto ele foi me direcionando. E muitas vezes nós não temos prosperidade no trabalho porque Jesus não é o Senhor das nossas vidas. Porque ainda precisa esse Senhor tirar algo que impede. Quanto de nós trabalhamos e nós não amamos o nosso trabalho porque a gente não entende as coisas. E meu trabalho não é fácil. Para entender que nada é fácil para ninguém. Às vezes a gente se compara com o outro. É o que eu falava, eu não sei se foi aqui, foi numa pregação que foi fazendo outro grupo, que hoje, por que nossas empresas públicas não se acabam? Está aí os Correios, porque as pessoas trabalham sem amor. Quando eu estudava em 2003, a Vale foi privatizada. No segundo ano foi a empresa que deu mais lucro depois da Petrobras. Foi privatizada. Por quê?
Porque nós trabalhamos sem amor, sem responsabilidade. Porque nós não temos Jesus como Senhor. Por isso que eu digo, quando essa política está aí, pervertida, vários cristãos conhecer Jesus e vai dizer, não, agora vamos trabalhar para o próximo. Nós vamos ter políticas públicas verdadeiramente de amor. E nós precisamos se converter, não só entrar em política, entrar em toda a área da sociedade para ser luz e expulsar as trevas de lá. Esse é o propósito do seminário de vida. Esse é o propósito de igreja, é o propósito de ser batizado. E às vezes nós não conhecemos isso, mas Deus nos trouxe nesse encontro para nós ter essa consciência para que nós fomos chamados. Amém, amados? E isso é senhorio de Jesus. É para a liberdade que Cristo libertou. Ele é Senhor e é livre. Um Senhor livre não precisa de escravos. Portanto, nossa submissão a esse Senhor nos torna verdadeiramente livres. Quando eu aceito Jesus como Senhor da minha vida, eu me torno uma pessoa livre. É como diz a música, quero andar bem nas alturas, na presença do Senhor. A gente começa a andar nas alturas. E a música, eu sou abençoado, muito mais que amado. Deus cuida de mim, tem o melhor para mim. A gente começa a gostar de música gospel. Música gospel não é evangélico, é de Deus. O nosso playlist muda. O nosso lugar de andar muda. Má companhia corrompe os costumes. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1450, ensina que a igreja aqui é que a chave, o centro e o fim de toda a história humana se encontram no seu Senhor e Mestre. E diz assim porque vive assim. Jesus é o Senhor da igreja. Quando alguém aceita fazer parte desse corpo místico, precisa submeter-se diariamente sua vida a Ele e ir abandonando definitivamente outras crenças. Olha o que eu falei. Outros lugares. Renunciando. Mas por que nós aceitamos outras crenças no ser de Jesus? Porque nós não conhecemos Ele. É por isso que eu posso pregar para você sobre pecado, sobre tudo, sobre lugar que algumas pessoas vão que não é de Deus, mas se você não tiver uma experiência íntima, você não vai saber. Meu papel é lançar a semente, mas se ela não cair na terra e não acolher, não gera fruto. Que na verdade, às vezes a gente fica ensinando tantas coisas na igreja para as pessoas, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, se nós tivéssemos o Espírito Santo, a gente sabia o que era e o que não era. Ou então a gente chegava assim e dizia, irmão, eu estou com uma dúvida aqui. Eu estou com o livro ali, que é o Catecismo da Igreja Católica, que é a segunda Bíblia do Católico. Explica tudo. Se você tem um sentimento, procura lá na bula dele, lá que ele vai dizer se é de Deus ou se não é. Se a gente, o Espírito, mas a gente não é por aqui, a gente ia procurar pessoas. Do mesmo jeito que quando a gente vai buscar outras coisas que não é de Deus, a gente sai procurando, sai por aqui, vai se e vai se enterrando. Do mesmo jeito é no Senhor, só que um é para baixo e o outro é para cima. Isso é sobre a força do Espírito Santo. Amém, amados? Viver o senhorio de Jesus é olhar para a sua doutrina e deixar para trás outras doutrinas falsas. Abandonar a crença em outros deuses, renunciar a toda e qualquer idolatria e adorar o Deus vivo e verdadeiro. Ter Senhor como Jesus Cristo é isso. Eu respeito todo mundo, eu amo todo mundo, mas tem algo... Eu até, irmão, partilhar com vocês, existem muitas brigas de seitas, religiões, igrejas, tem uns que... Hoje, no campo religioso, diz que aquilo é seita. Seita é que não tem Jesus como Senhor, tá? E igreja é aquele que tem Jesus como Senhor. Então, muitas pessoas se gafeiam. Aí eu fiquei olhando, e tudo acontece para quem ama Deus. Eu fiquei olhando, rapaz, eu acho que Deus permitiu um monte de coisa que é pra gente dizer assim, ó. Esse aqui, automaticamente, a pessoa olhar e ver, aqui é o Deus verdadeiro. E às vezes a gente fica brigando. A gente tem que deixar esse Deus verdadeiro fluir em nós para que as outras pessoas vejam. E aí, automaticamente, as pessoas dizem, não, é esse Deus que eu procuro. Amém, amados? Glória a Deus. Deus ama com amor infinito a cada um de nós, sem distinção. Jesus pagou o preço do pecado de todos. Por isso, agora todos deveriam pagar um preço. Lembra que eu falei aqui lá, que está em Romanos 8? Nós não somos mais devedores da carne, mas devedores do Espírito. Foi isso que aconteceu na minha vida. Quando o Senhor lá naquele acidente me livrou daquele sentimento e me livrou de uma morte de 9 metros de distância, sem capacete, onde a bota eu perco total, eu digo, opa, peraí. E aí você vai caminhando e Deus vai iluminando muitas coisas na tua vida, vai te livrando, vai te
dando a bonança, vai te educando, vai crescendo e de opa, esse aqui é o caminho que Deus seguir certo. Todos nós procuramos uma referência, não é verdade, irmão? Quem trabalha, e nós precisamos trabalhar, quer um trabalho para ter estabilidade. Quero ter um transporte, ter uma casa, pagar minha conduta. Só tá difícil, né? Porque todo dia tá aumentando tudo e nós estamos ficando doidos. Porque eu vi até... Olha a importância da conversão da sociedade política, irmão. E nós precisamos entrar nesse meio mais santos. Eu vi fazendo análise um tempo desse, e essas pessoas não têm Jesus como Senhor. Que quem é de classe média tá ficando difícil porque o salário aumenta pouco, enquanto as coisas aumentam muito. Então vai chegar um tempo que não vai ter como mais nós manter um padrão de vida. Nós sabemos que nós já estamos se desbuçando em trabalhar porque não dá para manter certas vidas, certas situações. Então eu vi isso o quê? Porque a sociedade não tem Jesus como Senhor. Nós sabemos de vários abusos que há aí no meio político. Essas pessoas precisam se converter ao Senhor. Precisamos. As pessoas precisam conhecer isso. E assim, quantas pessoas dessas vivem em lugares que Jesus não é o Senhor? E por isso que tem essa consequência. Por isso que nós temos que evangelizar, espalhar essa graça por todo mundo. Quando acabar esse encontro, se você tem essa consciência, você vai dizer, Senhor, eu preciso em algum lugar, me meter em algum lugar, fazer alguma coisa, para que as pessoas conheçam isso que eu conheci e que eu estou conhecendo, porque isso mudou minha vida e vai mudar a vida dele. E aí nós vamos começar a ser inquietadores do reino. Amém, amados? Amém. O que é viver o senhorio de Jesus? Viver sob o senhorio de Jesus é renunciar ao velho Adão, renunciar ao pecado, deixando que o Senhor reine sobre toda a nossa vida e nossa vontade. Irmãos, falar sobre vontade. Olha, um servo de Deus, uma vez falar sobre isso. Eu posso ter bilhões de reais, que na verdade um servo de Deus não pode ter bilhões. Ele tem que ter o necessário para ele viver. O servo de Deus não acumula riquezas, viu? Só se for riqueza em todos. Entendendo? Riqueza administrada e dividida. Renunciar nossas vontades. E às vezes nós não entendemos isso. Nós vamos entrando na marcha do mundo. Irmão, tem coisas que servo do Senhor não precisa ter. Não vai fazer diferença nenhuma. Mas isso é a experiência de cada um. Tem coisas que servo do Senhor não precisa beber, comer. Isso não vai fazer diferença nenhuma. Nós somos livres. Amém? Viver o Senhor de Jesus é lutar diariamente para que sua vida seja inteiramente submetida a Ele. Não só pela metade. Amém, amados? Nada te antepor a Ele, nada fazer sem Ele. Princípio e fim de tudo. Tudo por Ele, com Ele e para Ele. Viver o Senhor de Jesus é testemunhar que nada, nem ninguém, estão antes dEle. Tudo começa e termina nele. Tomar a decisão firme de nada querer fazer sem Ele. A decisão de tudo fazer por Ele. Significa que cada pensamento, cada palavra e todas as atitudes estão de acordo com o que Ele ensina. Irmãos, esse seminário de vida está sendo maravilhoso? Sim. Só que se nós, quando sairmos daqui, não começarmos a pegar e colocar gotinha disso na nossa vida pessoal, na família, no trabalho, a gente pode esquecer com o tempo. É por isso que hoje em dia é cheio de encontro na igreja de revivamento. Nós temos que tomar cuidado que ataque cardíaco, tem reanimação, não tem? Mas tem hora que não dá mais para reanimar. A gente precisa entender isso. Deus é misericórdia, Deus é tudo, mas tem coisas que não dá mais para reanimar. De tanto choque, já perdeu a consistência. Por isso que nós temos que ser perseverantes. Nós devemos a cada dia ir tirando de nós as falsas doutrinas. O que é uma doutrina, gente? Doutrina é aquilo que rege o meu ser. Essa doutrina pode estar na minha vida de trabalho, na minha vida de família, na minha vida de hobby, na minha vida de espiritualidade, que é a igreja, na minha via de tudo. Doutrina é aquilo que me rege, que me sustenta. Se for uma doutrina falsa, com o tempo a gente se ferra. E quando Jesus torna o Senhor da nossa vida, Ele vai iluminando o que é e o que não é. E assim, irmão, nem tudo é para todos. Tem coisas que não vai ser para mim, vai ser para você. Nós fomos no carnaval, nós fomos lá para a Fraternidade de São João Paulo II, lá em São Paulo. E uma pessoa que nos acolheu, nada mais que nada menos, anda num poste e tem um apartamento que a gente chegar é tudo automático. O homem é rico. Bem de vida.
mas é um pobre. E eu dizia para eles assim, irmãos, eu até brinquei assim, ó, eu quero encontrar irmão que viva assim, porque eu quero ser bem acolhido. Então, só falar que eu deitar assim e dizer, irmão, esse aqui é muito bom. Mas eu sei que aquilo não é para mim. Mas eu sei que tem pessoas que vai ter aquilo. Eu quero que tenha, porque é para me acolher de novo. Então, quando Jesus torna Senhor da vida, a gente entende que tem coisas que não é para minha vida. Não cabe a mim. Tem pessoas que vai ver do trabalho, tem outros que vai ver da providência. Tem pessoas que vai trabalhar só meio-dia e outro meio-dia. Eu dou um exemplo da Dona Florença. Eu acho que tem pessoas aqui que conhecem a Dona Florença, até hoje não tem um veículo. Mas uns anos atrás, ela tinha um filho e ela trabalhava meio turno. E aí ofereceram mais um trabalho para ela. Eu nunca esqueço disso. E ela olhou assim, esse trabalho vai me tirar do serviço. Eu não quero. Até hoje anda de pé. Ela poderia ter um carro, porque um salário hoje de 3 mil dá para pagar uma passagem do campeonato do carro. Mas até hoje a Dona Florença não tem carro, porque optou em trabalhar só meio período, porque os outros meio período ia tirar ela dos caminhos do Senhor. Você entende? Isso é discernimento. E entender que todo mundo, cada carro tem um sentido da vida, mas que todos caminham para Roma. Irmão, todos levam a Roma, irmão. Amém? Na profecia de Isaías 51, 15, 16, o Senhor chama e faz uma promessa a quem submete a Ele. Existe uma promessa para quem submeter-se a Jesus. Submeter a Jesus desde 2006. 27 de maio de 2006. Dá quantos anos aí? 2006, 14, 19 anos. Muitas coisas eu vi que o Senhor já me deu, me protegeu, me libertou, livrou. E cada vez que você vai consistindo, mais vai te dando ânimo, vai te dando força. Quantas coisas Ele já tirou da minha vida. Eu lembro que uma das coisas que eu dei testemunho disso aí, quando eu conheci Jesus, eu não era casado com minha esposa, eu fui lá me casar, sacramento. Quer ver o testemunho? Eu me casei na igreja, eu quero saber de casamento civil. Você quer ver? Até coisas dessa terra. Eu quero saber de casamento civil. Casamento civil é casamento de Moisés, pode separar. Um dia eu era presidente de associação, e porque eu não era casado com ela, teve a oportunidade de pecar. Nós podemos tirar dos DAP, e não pode, o casal tem que ser uma DAP, né, irmão? Você trabalha nessa prova. E aí eu fui lá, poderia fazer um filho, tirei dela. Mas rapaz, deu um rolo lá. No mesmo dia eu fui lá, lancei a prof e disse, isso aqui vai lá na associação de tantos. E aí, depois daquele eu fui me casar no civil. Irmão, quando Jesus for da nossa vida, a gente vai fechando as brechas para o mal entrar, irmão. E cada vez mais a gente vai ficando mais firme no Senhor. Porque tem muitas pessoas dentro da igreja, mas são mais mole que ovo quebrado sem ser cozido. Porque é preciso ir deixando Jesus se tornar Senhor de nossas vidas para nós ficar forte. Não para passar por cima dos outros, mas para os outros passar por cima de nós. Em Romanos 15 vai dizer, nós os fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos. E como é que consegue suportar? É para passar por cima. Humildade não é ser besta, irmão. Tem muita gente confundindo com humildade de ficar aguentando pessoas que não querem mudar de vida, irmãos. Pessoas que já têm consciência. Isso é muito sério. O tempo que nós vivemos, onde as pessoas não querem, não aceitam e ainda querem ficar, desculpa a palavra, infernizando a vida da gente muitas das vezes. E se você for estudar a Bíblia, o que Paulo fez, o que a igreja faz, você vai entender o que acontece com essas pessoas. Não queremos ser essas pessoas. Educamos as pessoas. Amém? Amados? Isso é graça de ter Jesus como Senhor em nossas vidas. O Senhor faz chamado de nos libertar e de nos transformar. Eis que está gravado na palma de minhas mãos, tenho sempre sobre os olhos tuas muralhas. É interessante, irmão. Você lembra que na pregação do pecado diz que existia uma muralha que nos separava de Deus? A partir do momento que eu conheço o amor de Deus, essa muralha é derrubada. Só que a muralha era entre eu e Deus. Mas quando eu vivo essa experiência, há uma muralha ao meu redor, não é mais entre eu e ele. Há uma muralha ao nosso redor e nós somos cercados da glória de Deus. A proteção. A gente começa a entender que nós temos um anjo da guarda. Que ele sempre nos protege. Não tem um livramento? Inclusive, se você for ler a carta aos Hebreus, o que é um anjo? Lá diz, anjo é uma porção do Espírito de Deus.
Eu posso contar com essa graça, que é o anjo do Senhor. Então, quando Jesus torce o olho da sua vida, a gente começa a ver várias coisas que estão ao nosso favor. Os sacramentos, a igreja, está ao nosso favor. Até as coisas que nos acontecem é para o nosso bem. E aí, a gente vai aprendendo que tem coisa que serve para as experiências. Experiência dinheiro nenhum paga. Mas se a gente for obediente, essas más experiências da vida não servem para nos derrubar, mas para nos ensinar. Quando eu tenho Jesus como Senhor na minha vida, aquilo que vem para me derrubar faz eu me erguer mais forte. Assim Deus faz em nossas vidas. Ele arruma um meio de nos consolar, mas traz uma experiência para nós de graça e de amor. Amém, amados? Então, irmãos, ter Jesus como Senhor é aquele que nos rege, que nos protege, que tira de nós o que não é necessário para a nossa vida. É demais, como disse, é demais ter Jesus como Senhor. E é isso que, através do Espírito Santo, Deus quer plantar em nossos corações. Essa confiança que nada detém aquele que está com o Senhor. E assim, a nossa conversão é um processo. O Feliciano precisa se converter muito ainda. Principalmente o Feliciano que se coloca à frente para falar. Muitas vezes eu estou pregando, eu partilhava com a irmã Arlene. Muitas vezes eu estou pregando aqui, eu coloco algo que é necessário para vocês, mas eu não estou colocando. E o Espírito Santo diz, isso é vergonha, vai te confessar e procura colocar essa eminência. Por que muitas pessoas não têm coragem de se expor em Cristo Jesus? Eu já falei isso. Porque quando nós abrimos nossa boca e colocamos, está lá na Bíblia. O peso que colocar sobre os outros será colocado sobre você. É sério. Só que nós fomos chamados para isso, nós não fomos chamados para ser covarde. E essa é a obra do Espírito Santo, amém? Aceitar Jesus como Senhor não é como um passe de mágica. Não é como um passe de mágica. Às vezes a gente está indo legal e às vezes a gente erra um pouquinho, toma de caminho, tem que se confessar, tem que pedir perdão, tem que voltar atrás. Às vezes tem que até fazer ressarcimento, não só espiritual, mas até às vezes físicos. Práticas atuais que podem parecer inofensivas, muitas vezes separam as pessoas da vida da graça por colocar em destaque o segmento de criaturas ao invés de Criador. O Papa Emérito Bento XVI, por diversas vezes, alertou quanto ao perigo do relativismo. Já eu vou terminar para dizer para vocês o que é esse negócio chamado relativismo. É um espírito do diacho mesmo. Tão constante nesses tempos. Veja o que ele disse sobre o assunto no dia 5 de agosto de 2009. Os desafios da sociedade atual não são menos complexos do que aqueles daquele tempo. Se então havia uma ditadura do racionalismo, agora há em muitos ambientes uma espécie de ditadura do relativismo. O que é esse relativismo que às vezes nós estamos dentro e nem percebe? Irmão, tem associações, tem instituições de trabalho. Pelo menos, irmão, dentro dos órgãos públicos, esse relativismo é a todo vapor. Por isso que você vê os escândalos, você vê os prejuízos, não tem lucro. Por isso que para ter lucro, a empresa tem que ser privatizada. Eu contei sobre a Eletroac, a Eletrobras. Quem lembra que a energia só via dando problema? Melhorou a relacionada à energia aqui no estado, melhorou, não foi? Só foi privatizar. A diferença é que dobraram o preço da conta de luz. E se dobrasse sendo público, eu gostaria de pagar. A energia que eu pago hoje dobrada, eu gostaria de pagar sendo pública. Mas não dá, porque o pessoal vai roubar mais, irmão. Como o ser humano precisa conhecer Jesus como Senhor, irmãos? Porque ladrão não entra no reino do céu. E para mim ir para o céu, eu preciso ser santo, irmão. Como nossa política não precisa de A ou de B, mas precisa de homens santos para dar o sangue por Jesus e dizer, eu não me corrompo. Irmão, um salário de 40 mil reais, qualquer uma pessoa vive e não precisa roubar mais nada. Irmão, já é até demais, irmão, salário de 40 mil reais. Se eu não for querer ver um carro de luxo, uma caixa de luxo. E cristão não vive uma vida de luxo. Não vive. Estão começando a implementar isso em alguns lugares aí. Cristão não vive de Deus. Amém? Deus precisa, o universo está precisando disso. Irmão. E é nós que temos que fazer como os apóstolos, sair por aí pregando, porque a fé depende da pregação. Amém? Ambas aparecem como resposta inapropriada à justa pergunta do homem de usar a razão como elemento distintivo e construtivo
de sua própria identidade. Hoje ninguém tem identidade. Você está vendo quem entrou em identidade de gênero aí, irmão? Esse relativismo tem feito na cabeça das pessoas, eu sou mulher, o que eu sou? Isso tem causado um pânico na sociedade. Você imagina, meu Deus do céu, horrível, querer colocar na cabeça da pessoa que eu sou. Se nós fosse olhar para isso, quando tem um sentimento de raiva, nós sabemos que aquele sentimento não é para ser raivento. A gente sabe que aquilo é uma coisa que não é boa. Aí está colocando nas pessoas que certo sentimento que não é bom. Não, tu pode se adequar com isso. E as pessoas estão aceitando isso. Isso se chama de relativismo nesse tempo, aonde nós não conseguimos muitas vezes, e nós somos pessoas da igreja, mas estamos lá. E nós estamos trazendo esse mundo para dentro da igreja. Por isso que há tanta dificuldade de Deus agir muitas vezes no nosso meio, porque nós estamos impregnados com isso. Irmão, nós somos desse mundo, mas nós vivemos nesse mundo, mas nós não somos deste mundo. Amém? E tem pessoas de igreja que querem tirar o povo do mundo. Tem um pessoal aí que quer criar o filho em casa, educando tudo, porque não quer na escola. Eu quero ver se ele vai criar o mundo para ele mesmo. Irmão, nós temos que fazer filho para chegar lá e tacar fogo. A minha filha tem 16 anos, eu digo para ele, ou tu toca fogo na escola, ou eu toco fogo em tu. Ou você toca fogo no lugar que você trabalha, ou ele vai tocar fogo em tu. E o que acontece é que o cristão nos últimos tempos tem sido covarde. Por que o mal tem tomado conta de instituições públicas, de escolas? Porque nós temos sido covarde. Nós não olhamos, por exemplo, da nossos machos da igreja que deram sangue, mas não se venderam. E hoje nós estamos aqui com a palavra com a igreja, porque eles deram sangue. Eles deram sangue para que eu tivesse vida e chegasse até a mim. Mesmo escondido, mas deram sangue. Terminando aqui, viver o Senhor de Jesus requer razão e fé. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios 6:12, ensina que é necessário compreender que tudo é permitido, mas nem tudo nos convém. É saber escolher com fé e com razão. Por isso Deus fez todos livres. É uma linda oportunidade em que Ele, que sempre escolheu você e sempre escolherá, dá para que o escolha bem. Faça esta linda opção. Jesus, quero-o como o único Senhor de minha vida, da sua vida. Declare confiante, Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Relativismo é uma corrente de pensamento que questiona as verdades universais do homem, tomando o conhecimento subjetivo. É algo que está baseado na sua interpretação individual, mas não é válido para todos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que pode nós fazer se ferrar? É não acreditar no que a igreja diz como dogma, como verdade de fé. Eu aprendi isso na minha vida, irmãos. Isso é muito maravilhoso. Essas outras revoltas hoje na sociedade, nas brigas religiosas. Aonde eu comecei a dizer, essa igreja aqui não é certa, isso aqui é certo, errado. Sério isso. E nós ficamos caindo nessa onda. Começaram a questionar verdades. E aí, se um desfez a verdade, eu posso desfazer em qualquer lugar. Perca de autoridade, irmãos. Então, existe uma autoridade em nossas vidas, existe uma autoridade na igreja. A igreja é isso. Eu tenho pessoas da minha família que não são católicas. Isso aqui é uma coisa muito ruim de tratar, mas nós temos que tratar para nós entendermos. A maioria dos evangélicos não católicos diz que a igreja católica não é de Deus. E eu digo assim, já pensou se um dia eu descobrir que ela é de Deus? E eu sei que Deus está nela. Irmãos, nós desfiguramos uma verdade. E se eu crio uma verdade em cima dessa desfigurada, eu estou criando uma verdade em cima de uma mentira. E muitas coisas estão caindo na real. Então nós temos que entender, Deus age onde Ele quer. Você nunca vai ouvir eu dizendo que Deus não age em outras igrejas. E se eu disse nas minhas pregações, que eu tenho muitas pregações na rede social, talvez eu tenha que ver o contexto. Porque está na Bíblia lá, Deus age onde Ele quer. Em todo aquele que diz o Senhor. Mas uma coisa eu falo para todo mundo. Todas as pessoas que dizem que a igreja católica não é a igreja de Deus, Deus não está nela. Não tem como. Por quê? Porque eu conheci Jesus aqui. Então como é que alguém vai dizer que a igreja católica não tem Deus nela, se eu conheci esse Deus nela? É de Deus esse pensamento? Nunca. Nunca. Então é isso, gente. É esse relativismo que está inclusive até nos cristãos.
O que é isso? É algo que está baseado em sua interpretação individual, mas não é válida para todos. Meu Deus, quantas coisas. Eu posso dar testemunho sobre isso, irmãos. Eu ia domingo aqui no mercado, fui deixar verdura, eu ia com a São Sebastião, o irmão disse, irmão, queria me vender, porque eu ganhei, mas minha esposa não deixou eu usar, porque disse que não pode. Eu comecei a cortar cabelo com cabeleireiro, e onde eu vou, eu falo de Jesus, eu falo do meu jeito, ele falou, sabe o que é para mim? Eu nunca achei que tu era católico, porque católico não fala assim. É um defeito nosso como igreja, nós não ensinamos as pessoas a falar como um verdadeiro cristão. E para a pessoa ser evangélica, tem que ir para uma igreja protestante. E chega na igreja protestante, onde ele faz lavagem cerebral, com esse relativismo diabólico. Olha a responsabilidade que Deus traz para nós. Foi uma coisa que você vê nas minhas pregações, eu me inquietei. Parece que nós católicos não ensinamos as pessoas a ser evangélicas. Porque quando um católico fala com conhecimento, com experiência, ele só acha que foi evangélico. Nunca disse, são católicos. E isso tem que mudar na igreja católica. E você é a pessoa que foi chamada para esse novo tempo. Amém, irmãos? De coragem, de ousadia. Porque quando Jesus se torna o Senhor de nossas vidas, a fragilidade, o medo, a prepotência vai caindo por terra, e eu digo, Ele é Senhor da minha vida, Ele quer ser Senhor da sua vida, amém? Glória a Deus, vamos ficar de pé, vamos rezar? Vamos pedir essa graça que vem através do Espírito Santo? Deixa eu pegar a palavra aqui para nós rezarmos. Como é que Jesus se torna Senhor da minha vida? Eu só vou recordar, porque Ele está fazendo isso desde o primeiro encontro que eu vi aqui, eu vi testemunha. Como é que eu conheço, como é que Jesus começa a se tornar Senhor da minha vida, Feliciano? 1 Coríntios 12 vai dizer assim, a respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que viver na ignorância. Interessante, irmão, que olha o que começa a dizer o primeiro versículo. A respeito do dom espiritual, irmão, não quero que viver na ignorância. E mais adiante vai falar do Senhor Jesus. Isso quer dizer que os dons espirituais me faz ter Jesus como Senhor. Por quê? Porque Ele me liberta, os dons espirituais me salvam, me dá conhecimento, amplia minha visão e eu consigo ver o Senhor. Por isso que esse encontro querigmático na pessoa do Espírito Santo está fazendo essa glória em nossas vidas, amém? Não quero viver na ignorância. Sabei que quando ereis pagão, vos deixai levar conforme vossas tendências aos ídolos mudos. Por isso eu vos declaro que ninguém falando sobre a ação divina pode dizer Jesus maldito, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, se não for sobre a ação do Espírito Santo. Hoje eu procuro declarar Jesus como Senhor da minha vida, porque um dia o Espírito Santo agiu na minha vida, me libertou, me curou, me salvou, me transformou. E Ele quer fazer isso na sua vida mais e mais. A fé, ela é gradual, irmão. Tem pessoas que têm uma fé do tamanho de um grão de mostarda, mas vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e vai crescendo até transbordar. Esse ano a renovação fala transbordar no Espírito. Deus quer transbordar os católicos, os cristãos no Espírito Santo, para tocar os lugares que não têm sido tocados ainda. Lá na minha chácara eu tenho um açude, quando transborda, irmão, passa por cima da barragem, inunda tudo, leva tudo. Deus está chamando nós nesse tempo para viver isso, para ajudar a sociedade. A sociedade está precisando conhecer Jesus como o Senhor da sua vida. A sociedade, você que conhece pessoas, você conhece, nós conhecemos, tem tanta gente precisando desse amor, precisando dessa graça. Irmão, essa igreja não era para caber as pessoas. Não era para caber as pessoas, porque tem tanta gente querendo ser saciado por essa graça. Mas você, que foi trazido aqui nesse dia, nesta manhã, Deus vem te saciar com essa graça do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Por isso, Espírito Santo, vem agir em nós. Vem tirar de nós ainda as falsas doutrinas. Senhor, vem tirar de nós, talvez, lugares que nós participamos que não era teu e nós saímos de lá contaminados, Jesus. Vem nos descontaminar, Jesus, pelo poder do teu Espírito Santo. Vem, vem. E aí, irmão, você pode fazer essa oração renunciando lugares que você foi, que Jesus não era o Senhor, e que lá você se embriou com aquelas coisas e te trouxe consequência. Você pode abrir sua boca e dizer: eu renuncio àquele lugar, eu renuncio àquilo, eu renuncio falsas doutrinas, eu renuncio dúvidas ao catolicismo, Jesus. Eu, irmão, mesmo já transformado, eu tive dúvida da igreja católica por muitos anos, mas como diz, o Senhor Jesus é um processo, e eu ainda vivo nesse processo de vida. Por isso eu renuncio, Senhor, todo tipo de mal entendimento da igreja católica, Jesus. Eu renuncio, Senhor Jesus, lugares que eu fui me contaminaram.
Eu renuncio, Senhor Jesus, doutrinas falsas. Mas hoje eu quero, Jesus, essa graça no meu coração, Jesus. E eu quero dizer na tua vida, irmão, que se você nessa manhã receber Jesus como Senhor, tudo que tem na sua vida, no seu coração, que tem te maltratado, vai sair, vai cair por terra, no poder e no nome desse Senhor Jesus Cristo. E você vai dizer: da minha casa Ele é o Senhor. Repete. Da minha casa Ele é o Senhor. Da minha vida Ele é o Senhor. Da minha vida Ele é o Senhor. Da minha família Jesus é o Senhor. Da minha família Jesus é o Senhor. Se a tempestade vem, Ele é o Senhor. Se a tempestade vem, Ele é o Senhor. Se a cruz pesar, Ele é o Senhor. Se a cruz pesar, Ele é o Senhor. Em meio às batalhas, Jesus é o Senhor. Em meio às batalhas, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Salvador. Salvador. Libertador. Libertador. Incomparável é o nome de Jesus. Da minha casa Ele é o Senhor. Da minha vida Ele é o Senhor. Da minha família Jesus é o Senhor. Da minha casa. Da minha casa Ele é o Senhor. Da minha vida. Da minha vida Ele é o Senhor. Da minha família. Da minha família Jesus é o Senhor. Se a tempestade vem, se a tempestade vem, Ele é o Senhor. Se a cruz pesar, Ele é o Senhor. Em meio às batalhas, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Salvador, libertador, incomparável, é o nome de Jesus. Essa experiência de hoje, irmãos, é só essa palavra que você vai guardar no coração. Ele é incomparável. Porque não há outro que dê o que Ele nos dá. É isso que faz nós andar atrás de Jesus, porque nós somos pessoas de comparação. Não tem um Senhor nesta terra que dê o que Jesus nos dá. Porque ninguém dá vida eterna. E quando Deus cura, liberta, é porque Ele quer nos curar para a vida eterna. Porque ninguém vai para o céu se não for curado, se não largar a vida de pecado. Por isso que de hoje em diante você vai dizer, Ele é incomparável. Escreva lá no seu... Antes de dizer, essa data escreva, Ele é incomparável. Ele é no Instagram, Ele é incomparável. É isso que faz nós ter Ele como pilar de nossas vidas. Porque quando a minha sofrimento, quando tudo me apresenta, outra diz não. Irmão, quando a gente prova uma água que não tem comparação, você pode colocar o que quiser, mas não adianta mais. E declare. Glória a Deus. Declare na sua casa quando você chegar. Ele é o quando você Senhor. chegar no seu trabalho, você declare que esse trabalho é do Senhor. Você chega na sua casa, você entrega os seus projetos. Os meus projetos são do Senhor. Os meus problemas são do Senhor. Essa dificuldade aqui é do Senhor. Você entrega para Jesus. Proclame isso sempre. E quando alguém falar assim, eu crio meu filho para o mundo, você vai dizer assim, eu não crio meu filho para o mundo, eu crio meu filho para o Senhor, porque a minha família é do Senhor. Pare de dizer que o seu filho é do mundo. Não, o seu filho é do Senhor. Os seus filhos são do Senhor. A sua casa é do Senhor. E vai quebrando toda maldição. Porque às vezes a gente vai falando palavras que a gente vai aprendendo com os nossos avós, com as nossas mães, e a gente não percebe que nós estamos colocando maldição na nossa vida. Então, proclame sempre, né? Essa igreja do Senhor. Eu não sei como é que tu consegue. Eu digo, mãe,
Se me pedirem carona, eu dou. Se eu estiver na rua e eu passar, eu dou carona. É como ele disse, é amor. A partir do momento que você é do Senhor, você não é mais dono de nada. É do Senhor, a sua vida, o seu trabalho. E você tem que professar. Eu vou no negócio lá de vocês. Roseli, reza aí pro teu Senhor. Eu estou rezando agora, meu irmão. Entro na minha sala, tem um Jesus misericordioso, tem uma Nossa Senhora Aparecida que eu ganhei, tem um texto que eu ganhei dos meus alunos, né? Então, apresente. Toda vez que você estiver desesperado, não sei o que fazer, Senhor, eu vou te apresentar agora este problema, esse projeto, essa dificuldade, esse plano que eu tenho, Jesus, porque Tu é o Senhor da minha vida. Amém. Hashtag Jesus é incomparável. Incomparável.